Falar de economia agora e de um tipo de investimento que, embora esteja crescendo bastante nos últimos anos, ainda é cercado de muitas dúvidas. O Bitcoin vive a pior crise desde 2022. A criptomoeda acumula uma queda de mais de 40% desde o pico histórico de outubro do ano passado, chegando a bater abaixo de 63 mil dólares e destruindo mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. E o investidor que previu essa crise de 2008, Michael Burry, alerta para uma possível espiral da morte. Para a gente entender os impactos dessa volatilidade, o futuro da criptomoeda, nós conversamos agora com o Igor Carneiro, que é CEO da Vault Capital. Igor, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lívia. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já comecei a nossa entrevista, introduzi a nossa entrevista falando sobre um tipo de investimento que vem ganhando cada vez mais espaço, mas que é ainda muito cercado de dúvidas. Então, antes de a gente entrar nesses pormenores, volatilidade, queda de 40% do Bitcoin em 4 meses, eu queria que você falasse um pouquinho desse tipo de investimento para nosso telespectador. Perfeito, Lívia. Então, a gente gosta de separar aqui na Vault cripto em 3 vertentes. Uma é o Bitcoin, que é totalmente à parte, a gente considera ele como ouro digital, é um tipo de investimento muito semelhante ao ouro. Outros são startups de tecnologia tokenizadas, então você realmente está comprando um business que gera fluxo de caixa, gera receita, tem uma empresa por trás. E o resto é o que a gente chama de meme coin, lixo, que é a grande maioria dos ativos que são totalmente especulativos. Entrando mais no Bitcoin, que é o tema da nossa conversa, o grande ouro, né, por trás do Bitcoin é a sua escassez limitada. O Bitcoin, ele não é empresa, ele não é nada, ele é literalmente um código de programação, é um sistema monetário em cima de um código de programação que tem uma inflação totalmente controlada por código. Ou seja, nenhum presidente do mundo, nenhuma política monetária, nada consegue mudar o Bitcoin, impactar. E esse é o real valor dele, por isso que ele vale 2 trilhões de dólares, bem semelhante ao ouro, que é o maior ativo do mundo, vale 22 trilhões de dólares, não porque o ouro fica mais dourado ou mais bonito, mas porque o ouro é escasso, é muito difícil você minerar ouro, é muito custoso. Então a inflação do ouro gira ali em média de 0,7% ao ano. Enquanto a gente tem um dólar com uma inflação maior e outras moedas com a inflação muito maior, o ouro acaba subindo ano após ano, no longo prazo, literalmente por conta dessa sua escassez. É basicamente a lei da oferta e demanda. Então é uma classe de ativos de risco, sim, que está crescendo muito nos últimos anos, foi uma das classes que mais cresceu, mas que, como toda classe no seu início, como todo investimento no seu início, ele é volátil. Então, cripto é muito volátil, o Bitcoin ele é muito volátil. Para quem compra Bitcoin e tem a paciência de poder esperar 5 anos, fica tranquilo se ele não abrir a conta. Mas se ele abrir a conta dele, várias vezes no meio vai estar oscilando. Então, tem que ter esse tipo de paciência, é um tipo de investimento novo, tem aí 15 anos realmente de mercado, nos últimos 2 anos que ele está começando a ser mais institucional, mas eu vivo nessa luta aqui. Eu falo com gestor de fundo, com dono de escritório, com multifamily office, todo santo dia, e a maioria das pessoas, mesmo que gerem bilhões de reais, não tem conhecimento sobre esse ativo, ainda olha para ele como uma pirâmide, um possível golpe ou algo totalmente especulativo. Então, tem um chão educacional muito grande, principalmente aqui ainda no Brasil, pela frente. Tanto é que eu comecei com esse questionamento, né? Antes de a gente entrar um pouquinho nessa questão da volatilidade, do risco desse tipo de investimento. Também falei no começo da entrevista sobre essa queda de mais de 40% no Bitcoin em 4 meses. A gente está falando de uma queda pontual, embora ela venha se manifestando não só agora, mas nos últimos tempos. É algo pontual ou é uma crise mais profunda? Daqui vai ser uma tendência de queda para os próximos meses também, próximas semanas, não sei? Olivia, eu já escutei falar sobre o fim do Bitcoin pelo menos umas 10 vezes. Então, eu falo para você e para o pessoal que está aí de casa que realmente isso é normal dentro dessa classe ativa. A queda foi forte? Foi forte, com certeza. Para quem comprou Bitcoin 3 meses atrás, está doendo na carteira agora. Mas para quem comprou 2, 3 anos atrás, está tudo tranquilo. É engraçado quando a gente olha para esse ativo, porque 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, quando o Bitcoin bateu 64 mil dólares,
foi festa, todo mundo gritando, comemorando, US$ 64 mil, uma maior felicidade do mundo. E agora, literalmente, 2 anos depois, o Bitcoin é US$ 64 mil, todo mundo está voltando a falar, nossa, o Bitcoin acabou, é o fim dele. Então, não é uma queda estrutural, é uma queda que, assim, não dá para falar que ela foi pontual, porque ela foi um acúmulo de coisas que foram dando errado e puxou. Se você quiser, eu posso entrar um pouco mais aqui agora para te explicar exatamente a queda. Eu quero, claro, fique à vontade. Preciso dessa explicação. O que foi o... Perfeito. Pode me cortando qualquer hora que eu falo muito, tá, Lívia? Mas o que foi o pontapé, o início, né, dessa queda? Foi o anúncio do novo presidente do Fed, Kevin Warsh. Ele é conhecido, mesmo um cara que gosta muito de cripto, gosta muito de tecnologia, é um cara de mercado, ele é conhecido por ser uma pessoa dura na sua economia. Então, ele não é um cara que tem muito costume de cortar juros. Isso, querendo ou não, afeta esses ativos de risco, vamos dizer assim. Por quê? Quando você tem um juros mais alto, o investidor ele tem menos aptidão a tomar risco, ou seja, a comprar uma ação, a comprar uma empresa, a comprar um imóvel, porque ele consegue ganhar um bom retorno ali investindo na renda fixa mais segura do mundo, que é o juros americano. E aí, quando você corta esses juros, esses investidores eles começam a buscar outras oportunidades de investimento para equivaler ali o retorno médio anual que ele tem. Então, o Kevin é conhecido por ser um cara que não corta juros. E isso acabou afetando todos esses ativos. Ações de tecnologia dos Estados Unidos, ouro, prata, tudo começou a cair em conjunto e, logicamente, Bitcoin e cripto. Só que o que é o problema? Esse sim é um problema estrutural do mercado. As pessoas compram cripto muito alavancado. O investidor comum hoje de varejo, ele não compra Bitcoin. Ele compra Bitcoin vezes 5, vezes 10. O que acontece quando você compra um Bitcoin vezes 10? Tudo que ele sobe, se subiu 10%, o seu subiu 100%. Só que se ele caiu 10%, o seu virou zero, certo? Porque é vezes 10 na alta, vezes 10 na baixa. Então, quando teve essa primeira queda por conta dos juros, começou a liquidar muita gente que estava alavancado. Muitos investidores estavam investidos vezes 10, vezes 20, vezes 50, e quando começa a cair, começa a liquidar. Quando começa a liquidar, obriga as corretoras que estão vendendo essas ordens a vender ou a comprar os bitcoins. Então, cria um efeito manada. Esse foi o primeiro ponto. E aí já começou a cair, puxou muito. Estabilizou ali no 70 e pouco. O que aconteceu? Google anunciou um investimento de US$ 500 bilhões em IA. O que o mercado americano, o mercado de hedge fund, dos grandes gestores americanos, já estavam extremamente assustados com a bolha de IA, né? Vem falando, o próprio Michael Burry, que você citou aí, vem falando sobre essa bolha de IA. Quando o Google anunciou esse investimento, todo mundo ficou com muito medo, começou a vender a ação, derrubou a bolsa americana. As pessoas associam cripto e Bitcoin como tecnologia, e de certa forma, e associam isso totalmente com a bolsa americana, tem uma correlação muito alta e cripto caiu junto. O quanto o Google investe em IA afeta o Bitcoin? Não, de forma nenhuma. Só que, querendo ou não, o que move o preço a curto prazo é o sentimento dos investidores. Como os investidores, os grandes fundos começaram a tirar dinheiro de tecnologia e isso começou a assustar todo mundo, acabou afetando o cripto. Sim. E aí, de novo, efeito manada. Porque você imagina, antes todo mundo já estava alavancado. Depois que teve aquela queda, que já foi uma queda brutal ali até os 70 e pouco, todo mundo alavancou mais ainda, porque falou, nossa, agora é o fundo, agora o Bitcoin não cai mais, está barato, vamos comprar alavancado. E aí veio a bolha de IA e começou a derreter muito mais, e isso aí puxou muito mais o mercado. Eu sei que você teria outras razões para essas quedas sucessivas. Eu vou deixar nas duas primeiras, porque o nosso tempo está acabando, e eu preciso te fazer uma última pergunta que é essencial. Mas você trouxe as duas mais importantes, imagino. Tá em queda, caiu mais de 40% o Bitcoin em 4 meses. É o momento, então, de investir, apesar disso? Boa, Olivia. Eu vou ser bem prático aqui para zelar com o tempo de todo mundo. O suporte de queda, onde a gente vê que tem o maior suporte dessa região, não consegue passar, é nos US$ 54 mil. Então, se o Bitcoin cai, eventualmente, aí nos próximos dias, nos próximos meses, o chão que ele tem para buscar é os US$ 54 mil. Já a alta, o all-time high do Bitcoin foi US$ 126 mil, mas eu ainda acredito que ele tem espaço e a longo prazo vai muito além disso. Então, a gente está numa ótima relação custo-oportunidade, risco-oportunidade. Então, você vai tomar um risco pequeno, de certa forma, de tomar mais uma queda de 10% ali na cabeça, para um potencial de alta muito grande. O que está acontecendo agora? Grandes baleias são investidores grandes, investidores de longo prazo.
Grandes baleias, grandes gestores, bancos do mundo inteiro estão comprando muito Bitcoin. A gente está vendo esse movimento e como cripto é totalmente transparente e aberto, você consegue ver exatamente quem está comprando. Nesse momento, já foi comprado mais de 6 bilhões de dólares por grandes bancos e investidores. E vocês imaginam, eu sou um cara, eu sou um afegão comum aqui que estuda cripto, que tem uma empresa de cripto, mas não tem como duvidar de um banco como o Goldman, que tem um time de 500 pessoas que só olham para isso, tem milhares de software e eles estão comprando agora. Então eu gosto de seguir essas grandes baleias na hora de comprar. E tem um dado muito interessante também, que é o custo de produção de mineração de um Bitcoin. A gente está agora, o Bitcoin ele está quase no preço do custo de mineração. O custo de mineração dele vai ali nos 61 mil dólares. Quando bate esse preço, normalmente, sempre foi, na história, um momento maravilhoso de compra. Por quê? Porque aí as mineradoras, elas não podem mais... Porque como que a mineradora funciona? Ela ganha um Bitcoin, né, minerando e fazendo o serviço, que é bem mais complexo, né, do que eu estou falando aqui, e ela é obrigada a vender esse Bitcoin, porque é o business dela, ela tem que pagar a gente, ela tem que pagar a energia. Quando o Bitcoin está no seu custo de produção, ela não pode vender esse Bitcoin, porque senão ela toma prejuízo. Então, ela precisa segurar ele mais para o longo prazo. Isso é outra coisa que afeta muito bem positivo. Então, eu acho que sim, é um ótimo momento para comprar. Ai, Igor, estou com 100 mil reais, é o dinheiro da minha vida inteira. Devo colocar isso tudo em cripto agora? Não, de forma alguma. É um ativo mais volátil, é um ativo de mais risco, como eu falei, tem mais espaço para queda. Eu recomendo a todos vocês de casa comprar parcelado. Então entra agora com uma mãozinha maior para aproveitar esse momento. Se for caindo, vai comprando mais, vai aproveitando, vai fazendo ali, vamos supor que você queira investir 50 mil reais, compra 25 mil agora e guarda 25 mil e vai comprando 5 mil por semana ou 1.000 por semana que seja, vai comprando parcelado, que assim você dilui seu risco. Mas uma coisa é fato, no longo prazo vai subir muito, eu falo de longo prazo ali 1 ano, 2 anos no máximo, eu já acredito que tem puto espaço para alta. Sim. Eu, pessoalmente, todo o time da Vault para os nossos clientes estamos comprando. Então, acredito sim que é um bom momento, mas tem um adendo ali que tem espaço para cair até os 54 mil dólares. Infelizmente, eu não consigo controlar o preço no curto prazo, nem no longo. Mega consultoria financeira do Igor Carneiro, CEO da Vault Capital. Obrigada pelas explicações, pela entrevista, Igor. Bom domingo. Muito obrigado, Lívia. Boa noite, bom trabalho aí. Muito obrigada, boa noite.